Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda à leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 25, o processo de cura. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Jó 5, 17 e 18. Situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear sua vida e fazê-la andar em círculos caso não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 de suas possíveis causas. A origem de suas feridas pode ser você. Sim, podemos ser as causadoras das nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres para fazê-las, mas não escapamos das suas consequências. Às vezes escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que resulta em decisões erradas, e essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. Sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença, até que certa vez visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam, se ferem sem perceber, simplesmente porque perderam a sensibilidade. Da mesma forma, podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio. Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado e restaurou a religião judaica. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Uda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar de eles não conhecerem seu conteúdo, conforme 2 Crônicas 34, 24. Isso quer dizer que ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine se suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Às vezes, causamos machucados a nós mesmas quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Mais uma vez, Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou seus exércitos e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe: por ordem de Deus estava indo guerrear com outra nação, e o rei de Judá seria destruído se interferisse. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. Resultado, foi morto ao ser atingido por uma flecha, conforme 2 Crônicas 35, 20 a 24. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa do povo de Israel acabou se envolvendo em uma batalha que não era dele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Imagine, por exemplo, algumas situações. Há uma intriga entre membros de uma família que não é a sua, e você pensa que pode dar a sua opinião. Ou um desentendimento no ambiente de trabalho que não lhe diz respeito e, de repente, você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada se insistir em uma guerra que não é sua. Por outro lado, a origem de suas feridas pode ser causada por outra pessoa. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos, sejam por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão,
que lhe havia tomado o trono, um parente de Saul, chamado Simei, acompanhou sua fuga amaldiçoando e jogando-lhe pedras. 2 Samuel 16, 5-8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. As circunstâncias também podem ser a causa de suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo o que não esteja sob o nosso controle podem gerar profundo sofrimento. Isso sem contar as tragédias mundiais e guerras entre nações, cujas consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e um aumento no custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes. E Jesus foi muito claro a esse respeito ao dizer: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A boa notícia é: existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a dor é também o médico que traz o alívio. Que contraponto! Mulher, a correção do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente o da disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Dias atrás lemos sobre a parábola do semeador e os tipos de solo em que as sementes foram lançadas. O primeiro solo foi à beira do caminho, que é quando a pessoa escuta a palavra, mas não entende nada e logo é roubada. O segundo é o solo rochoso, em que ela recebe a mensagem com entusiasmo, mas logo desanima. Terceiro são as sementes que caíram entre os espinhos, que são as pessoas que recebem a palavra, mas logo são sufocadas pelas preocupações da vida. Mas tiveram aquelas sementes que caíram em solo fértil, que representa aquelas pessoas que ouviram a mensagem, entenderam e produzem colheitas prósperas. E o meu desejo é que até aqui, ou que a partir de hoje, o solo do teu coração, da tua mente, de todo o teu ser, seja como esse solo fértil, porque tu não está aqui por acaso. O Senhor tem um propósito especial para ti e para mim também. E o devocional de hoje está falando sobre o processo de cura. Cura das nossas raízes, de feridas na alma, de situações mal resolvidas, de falta de perdão, seja algo que fizeram para te atingir ou não. Às vezes carregamos mágoas de coisas que nos feriram. E quem nos feriu talvez nem se deu conta do que aconteceu, do que fez. E geralmente essas pessoas são aquelas que temos mais apreço. Vimos que as circunstâncias que já passamos, as escolhas erradas que já fizemos e que a lei da colheita é inevitável, também são motivos que podem gerar feridas. E se isso não for tratado, vai só nos paralisar. Portanto, escolha hoje parar de andar em círculos. Sonda o teu interior, peça ajuda ao Espírito Santo para identificar a origem dessas dores, porque já sabemos que existe cura para essas feridas. Então permita que essa palavra, esse estudo, caia no solo fértil da tua vida. Pare agora, reflita e ore para que o Pai te corrija e te endireite e comece o processo de cura. Amém? Então até amanhã e fiquem com Deus.